A história da Roma Antiga, da lenda à glória imperial. A história da Roma Antiga é uma das mais ricas, influentes e fascinantes da humanidade. De um pequeno assentamento às margens do rio Tibre até tornar-se o maior império do mundo antigo, Roma moldou profundamente os alicerces da civilização ocidental. Ao longo de mais de 1000 anos de história, Roma passou por profundas transformações políticas, sociais e culturais, deixando um legado que perdura até hoje na língua, no direito, na engenharia e na arte. As origens lendárias e a monarquia romana. A fundação de Roma remonta ao ano de 753 a.C., segundo a tradição romana, baseada em mitos e lendas transmitidos de geração em geração. De acordo com a história mais conhecida, os gêmeos Rômulo e Remo, filhos do deus Marte e da vestal Réia Sílvia, foram abandonados no rio Tibre e salvos por uma loba que os amamentou. Mais tarde, após desavenças entre os irmãos, Rômulo matou Remo e fundou a cidade de Roma, batizando-a com seu próprio nome. Entre os séculos 8 e 6 a.C., Roma foi governada por uma série de 7 reis, alternando-se entre líderes latinos, sabinos e etruscos. Esse período, conhecido como Monarquia Romana, foi responsável pelas primeiras instituições políticas, religiosas e militares da cidade. Os etruscos, em especial, influenciaram muito a cultura romana, introduzindo práticas como o uso do arco na arquitetura, o urbanismo planejado e diversos rituais religiosos. A monarquia terminou em 509 a.C., quando o último rei, Tarquínio, o Soberbo, foi deposto por um movimento liderado por nobres romanos indignados com os abusos de poder. Assim teve início a República Romana. A República Romana, expansão e conflitos internos. Com a fundação da República, Roma estabeleceu um sistema político complexo, baseado na divisão de poderes entre magistraturas, como cônsules, pretores e censores, o Senado, formado por aristocratas, e as assembleias populares. No entanto, essa estrutura beneficiava majoritariamente os patrícios, aristocratas, enquanto os plebeus, classes populares, lutavam por direitos civis e políticos ao longo de séculos. Durante os primeiros séculos da República, Roma enfrentou guerras constantes contra povos vizinhos da Península Itálica, como os etruscos, os sanitas e os gauleses. Sua habilidade militar, aliada à construção de estradas e à incorporação gradual de aliados, permitiu a unificação da Itália sob sua liderança. No século III a.C., Roma enfrentou seu maior desafio, as Guerras Púnicas contra Cartago. O general cartaginês Aníbal, famoso por atravessar os Alpes com elefantes, causou enormes perdas aos romanos, mas acabou sendo derrotado. A destruição de Cartago, em 146 a.C., marcou o domínio romano sobre o Mediterrâneo Ocidental. As conquistas externas trouxeram imensa riqueza, mas também profundas desigualdades. A chegada de escravos e riquezas às mãos da elite enfraqueceu a classe média rural, enquanto a população urbana crescia em meio à pobreza. Reformistas como os irmãos Graco tentaram redistribuir terras, mas foram assassinados. O colapso da ordem republicana se acelerava. Guerras civis e o fim da República. O século I a.C. foi marcado por uma série de guerras civis, alimentadas por disputas entre generais ambiciosos como Caio Mário, Lúcio Cornélio Sula, Pompeu e Júlio César. Este último, após vencer seus rivais e conquistar a Gália, atravessou o Rubicão em 49 a.C., desafiando o Senado e iniciando uma guerra civil. Nomeado ditador perpétuo, Júlio César implementou reformas importantes, mas foi assassinado em 44 a.C. por senadores que temiam seu poder absoluto. O vácuo de poder gerado por sua morte levou a novos conflitos entre Marco Antônio, aliado de Cleópatra do Egito, e Otaviano, herdeiro de César. Em 31 a.C., Otaviano derrotou seus inimigos na Batalha de Ácio e tornou-se o primeiro imperador romano, recebendo o título de Augusto em 27 a.C. Assim teve início o Império Romano. O Império Romano, apogeu e decadência. O período imperial foi inaugurado com a Pax Romana,
Um longo intervalo de paz relativa, crescimento econômico e estabilidade política. Augusto reorganizou o exército, reforçou as fronteiras, reformou o sistema fiscal e promoveu grandes obras públicas. Cidades romanas floresceram por todo o império, ligadas por uma rede impressionante de estradas, aquedutos e monumentos. Nos 2 séculos seguintes, Roma atingiu seu auge territorial sob imperadores como Trajano, que estendeu o império até sua máxima extensão, abrangendo da Bretanha ao Oriente Médio e do norte da África até o Danúbio. Adriano consolidou essas conquistas e construiu muralhas defensivas, enquanto Marco Aurélio lidou com invasões bárbaras e escreveu suas famosas Meditações. Contudo, a partir do século III, o império começou a sofrer com crises múltiplas, guerras civis, instabilidade econômica, epidemias, inflação e invasões constantes. A chamada crise do século III quase levou ao colapso do império, sendo parcialmente controlada por reformas autoritárias implementadas por Diocleciano, que dividiu o império em 4 partes: tetrarquia. Constantino, no século IV, reunificou brevemente o império, adotou o cristianismo como religião tolerada, posteriormente oficial, e fundou a cidade de Constantinopla como nova capital do Oriente. A divisão entre Império Romano do Ocidente e do Oriente tornou-se definitiva. Reform, a queda do Império Romano do Ocidente. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um líder bárbaro. Esse evento é tradicionalmente considerado o fim da Roma Antiga no Ocidente. Contudo, o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, continuaria existindo até 1453. A queda de Roma não se deu por uma única causa, mas por uma combinação de fatores internos: crises econômicas, corrupção, perda de coesão militar e política, e externos: invasões de visigodos, vândalos, hunos e outros povos. Mesmo após sua queda, Roma deixou um legado profundo que influencia o mundo moderno em inúmeras áreas, como a arquitetura, coliseus, arcos e cúpulas, o direito romano, os idiomas latinos, os sistemas políticos e o calendário juliano. 10 curiosidades sobre Roma Antiga. 1. Banhos públicos. Eram essenciais para a vida social romana. Alguns complexos tinham bibliotecas, lojas e jardins, além de piscinas aquecidas. 2. A Via Ápia. Uma das primeiras estradas romanas ainda pode ser percorrida hoje em partes da Itália. 3. Os romanos inventaram o concreto, o que permitiu a construção de monumentos duradouros como o Panteão. 4. Gladiadores. Podiam alcançar fama e fortuna, e alguns eram até patrocinados por ricos aristocratas. 5. O Coliseu de Roma tinha capacidade para mais de 50.000 espectadores e podia ser inundado para batalhas navais simuladas. 6. O Senado Romano sobreviveu à queda da República e continuou existindo durante o Império. 7. As mulheres romanas não podiam votar nem ocupar cargos públicos, mas algumas exerciam grande influência social e econômica. 8. Os romanos usavam urina como detergente nas lavanderias, pois o amoníaco ajudava a limpar os tecidos. 9. Júlio César foi sequestrado por piratas quando jovem e, após ser libertado, mandou crucificá-los como havia prometido. 10. Roma Antiga possuía um sistema de esgoto avançado, com canalizações subterrâneas como a Cloaca Máxima, que ainda existe hoje.